circulando com você é a doença arterial periférica. Doutora Marcela Gomes já está aqui com a gente. Muito boa tarde. Boa tarde, Desirê. Olha, doutora Marcela, as perguntas da semana passada, se a gente ainda fosse responder hoje, tinha texto aí para o resto do dia, né? Não? Mas hoje a senhora trouxe aí um tema mais específico, sim, que é muito importante e que eu nunca tinha escutado falar. Então, talvez as pessoas possam até ter algum sintoma em casa. Exato. E não saiba que se trata da doença arterial periférica. Tem um vídeo aí, vamos explicar para a gente, né? Exatamente. Na semana passada, no programa passado, a gente abordou mais uma vez a questão das varizes, que acaba sendo aquela doença que é mais comum nos consultórios, né? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as artérias, que são aqueles vasos sanguíneos que vão levar o sangue do coração para todos os locais do corpo, incluindo as pernas. Então, essas artérias, elas podem sofrer um processo de aterosclerose, que acontece quando? Como é que se forma essa placa de gordura, esse ateroma? Então, vários fatores podem provocar uma lesão na parede interna do vaso, no revestimento mais interno, que é chamado de endotélio. E quando acontece esse tipo de lesão, alguns elementos do sangue, que vão incluir tanto a questão de colesterol, como o LDL, até elementos mesmo do sangue, como plaquetas e outros componentes que também estão viajando ali pelo sangue, ele vai se proliferar na parede da artéria, se juntar ali e vão formar o ateroma, que é uma placa de gordura. Nesse interior dessa placa, algumas células da própria musculatura do endotélio também vão começar a fazer parte daquela placa e junto eles vão crescendo, até que começam a obstruir, a dificultar a passagem do sangue. Em algum momento pode acontecer isso aí que está no vídeo. Essa placa sofreu uma lesão e quando acontece essa lesão, começam as plaquetas a se unir a essa placa e pode formar os coágulos, que aí você teria uma trombose arterial, que também faria com que parasse a passagem do sangue para aquele determinado órgão, no caso aí, como a gente está ilustrando, para a perna. Porque é a questão periférica do corpo, exatamente, né, doutora Marcela? O organismo da gente é muito incrível, né? O corpo apresenta alguns sintomas, sim, ou a pessoa do nada vai sentir que está com algum problema? Exatamente. Existem fases, né, dessa doença. Então, inicialmente, a pessoa ela é assintomática, ou seja, ela não tem sintoma algum. Ela vive normalmente, só que às vezes ela chega por outra razão para o médico, seja por outro problema, ou até mesmo porque ela foi fazer um check-up vascular. E o médico vai palpar os pulsos desse paciente e não vai sentir os pulsos. Isso quer dizer que a circulação que sai do coração, aquele sangue não vai conseguir chegar adequadamente até a extremidade, até o pé daquele paciente. Então, esse seria o primeiro sinal, mas não é um sintoma, sim, né? É um sinal que o médico consegue reconhecer. Agora, o segundo estágio dessa doença já se caracteriza pela claudicação intermitente. O que seria isso? Eu até trouxe uma imagem que ilustra bem direitinho essa questão. Então, o paciente ele começa a sentir dor, principalmente quando ele caminha. Quando a gente caminha, a musculatura, principalmente da panturrilha, ela precisa de sangue. Para quê? Para que o músculo possa funcionar. Então, como as artérias estão obstruídas, na hora que há esse esforço muscular para o caminhar ou para desenvolver qualquer tipo de atividade mais forte, o corpo sente, o músculo sente falta de sangue e ele sofre uma isquemia naquele momento, ou seja, a perda da viabilidade vascular, né, da passagem do sangue, faz com que o músculo sofra e a pessoa sinta uma dor muito importante na perna que ela tem que parar. Ela anda, para. Quando ela para, ou seja, que o músculo relaxa, a dor melhora. Então, o primeiro sintoma seria essa dor ao caminhar. Exatamente. A claudicação na panturrilha, na panturrilha, que a gente chama de intermitente. Por que intermitente? Que ela vai e passa. Eu ando, sinto. Eu parei, passou. Depois, a pessoa começa a sentir uma claudicação que a gente chama de incapacitante. Nos mínimos esforços, na sua rotina diária, ela não consegue mais fazer. Ela não consegue mais desempenhar essas funções normais dela. Como, por exemplo, o paciente não consegue ir no banheiro, não consegue se levantar para ir no banheiro. Um curto
uma curta distância ela já sente dor, ou seja, isso é incapacitante. Ela não consegue desempenhar a sua vida normalmente. Depois começa a dor em repouso. O paciente mesmo parado, ele está sentindo dor. E depois o paciente, infelizmente, vai ter a lesão trófica. O que seria essa lesão trófica? É quando o paciente já vai ter uma ferida, que em geral é uma ferida escurecida, muito dolorosa, mais nas extremidades e que ela é marcada por falta de sangue, não vai ter sangue. A gente também tem outra figura que ilustra bem isso, que mostra aquelas lesões, mas acontece muito no paciente diabético também. Por quê? Porque o paciente diabético, ele também, o diabetes em si, a glicose aumentada, ela faz exatamente com que haja aquela lesão inicial no endotélio. Entendeu? Aí, no caso, existe idade mais específica que isso possa... A gente vai falar já sobre os fatores de risco, né? Isso. Mas, assim, é mais comum em pessoas mais jovens, pessoas mais idosas ou não tem? Tem mais a ver com esses fatores de risco? Tem mais a ver com a idade, sim. Um dos fatores de risco, que está naquela imagem que viu anteriormente, é a idade avançada. E a gente tem também o tabagismo, que é muito importante mesmo. Provoca uma inflamação na parede da artéria, o que faz com que comece a formação da placa de ateroma, o diabetes, colesterol alto, pressão alta, dislipidemia, que seria os níveis de gordura, ou seja, de colesterol, de triglicerídeo elevados. Então, todos esses fatores, até o próprio sedentarismo, também são fatores que estimulam para que essa doença ela aconteça mais rápido e mais grave. Aí, no caso, se a pessoa já começou a ter esses sintomas, né? Às vezes a gente deixa muito, vai empurrando com a barriga, né? Vai deixando. Ai, senti uma dor, é porque eu usei salto. Ai, senti uma dor, é porque eu andei demais. E aí, em que momento, quando aquilo se torna, a senhora explicou aí que existem algumas fases, digamos assim, né? Aquela caminhada que dói, aí você para, dá uma melhorada, depois já é com pequenos percursos, até ir ao banheiro, já te deixa incapacitado de conseguir fazer isso, depois em repouso. Mas qual seria o primeiro alerta, né? Sentir essa dor ao caminhar, que característica ela vai ficar diferente de outro desconforto nesse processo? Por exemplo? Desirê, a gente sempre fala que é importante que se faça o check-up vascular, sabe? Porque quando a gente já começa o paciente que já claudica, que já sente dor, já é um paciente que já andou na escala, né? Que ele já subiu mais um degrauzinho na doença. Então, se a gente conseguir chegar antes, é melhor. Agora, claro, os sinais mais importantes, o sinal mais importante é a dor ao caminhar. Então, eu ando, eu não consigo mais andar. Eu vou andar, eu tenho que parar. Se eu não parar, eu caio. Eu preciso parar, porque está doendo muito minha perna. É bem característico mesmo essa dor da claudicação intermitente. Outra coisa interessante são as alterações na pele. Então, se aquela pele não está recebendo tanto sangue, então os pelos eles vão começar a cair, vai ficar mais ressecada. Tem essa ligação até externa, também, né? Exatamente. A gente chama de alterações tróficas da pele. Então, começa a cair os pelos, as unhas vão ficando ressecadas. Então, são aqueles sinais de que a circulação lá não está tão boa, entende? São sinais secundários, que a gente também serve como alerta. Sim, que já é para ficar de olho, né? Exatamente. Agora vamos falar sobre o tratamento, como é que funciona? Vamos falar do tratamento, né? Porque a gente falou da prevenção, vamos pensar no tratamento. O que é que a gente tem que fazer? Tudo vai depender do estágio, né? Se eu estou no estágio inicial, ou seja, o paciente que ele é assintomático, o paciente que até que claudica, mas que ainda não tem uma claudicação incapacitante, que não tem ainda uma dor em repouso, esse paciente a gente tem que fazer um tratamento clínico. Como seria esse tratamento clínico? Controle dos fatores de risco, ou seja, parar de fumar, controlar não ser sedentário, até porque a questão da caminhada, de você insistir em caminhar é muito importante, porque faz com que o corpo ele forme circulação colateral. São caminhos como se fossem atalhos que vão sendo formados, né, para que possa aquele sangue chegar na extremidade, né? E também o controle da glicose, do colesterol, do diabetes, tudo isso. Quem tem casos em família também é um fator? Sim, é um fator de risco, sim, porque existe aquelas pessoas que têm hipercolesterolemia familiar, né? Agora, no caso de já ter um paciente que já tenha casos mais avançados, a gente vai ter que encontrar uma forma da gente restabelecer essa circulação. E a gente tem duas formas. A gente pode fazer isso com stent, que é isso que a gente está fazendo aí, que é por via endovascular. A gente entra na virilha com um stent, com um catéter,
E esse cateter é posicionado no local da obstrução e depois é colocado um stent que vai ser insuflado, aberto, para que o sangue possa novamente passar por aquele vaso que é tão importante para a circulação. Isso seria uma forma. A outra forma, para os pacientes que a gente não tem mais como fazer com esses stents, são aqueles pacientes que têm lesões mais graves, a gente deve fazer um tratamento cirúrgico com uma ponte de safena. Pode ser uma ponte de safena ou de prótese, em que a gente vai fazer como se fosse uma ponte mesmo, um salto. Pular aquela lesão. Percurso. Ô, doutora Marcela, demora muito para chegar a essa situação, digamos assim? Ou é algo que a pessoa tem... Porque às vezes a gente fica assim, né? Digamos, tô acima do peso, mas tá tudo bem, não tô sentindo nada. Mas já tem que pensar mais para frente, que pode facilitar, Foi ótimo você ter falado isso, sabe, Desirê? Porque às vezes a gente acha que todo mundo vai sair do estágio 1, para depois ir para o 2, para depois ir para o 3, para lá na frente ter lesão. Acontece que, às vezes, eu estou no estágio 1, eu não sinto nada, mas eu estou andando normalmente e levo uma topada no pé e aquilo faz uma lesão. Eu não sinto nada, mas eu não tenho mais a circulação boa. Então, aquela minha lesão não vai cicatrizar. Ou seja, eu vou sair do primeiro estágio sem sintoma direto para o último. Aí entendeu? Já vai ser mais complicado. Então, se essa pessoa não tiver como a gente restabelecer a circulação, ela vai evoluir para uma amputação de perna. Aí, existe o caso, às vezes a gente até vê, né? Quando a pessoa é diabética, que acontece isso, que às vezes amputa um dedo, aí depois tem que amputar o pé, às vezes parte da perna. Isso daí é o estágio mais extremo disso. É o estágio mais extremo. O problema é que o diabético, ele pode ter essa doença também e... Por várias razões pode acontecer de o paciente estar com a lesão de diabetes e às vezes não é um cirurgião vascular, um cirurgião que esteja familiarizado com o assunto e vai dar aquela raspadinha, sabe? E aí nessa, se ele não tem circulação, vai aumentando a lesão, porque não cicatriza. Enquanto a gente não volta à circulação, não pode mexer naquilo, entendeu? E outra questão também é porque às vezes mesmo a gente voltando à circulação, o diabético ele tem outros fatores de risco, como, por exemplo, os níveis altos de glicose, que fazem com que as bactérias elas se proliferem muito mais rápido. Isso aumenta a infecção, o que piora a cicatrização também daquela ferida. Tem a questão da neuropatia, que o diabético ele não sente. Então, ele se machuca com muita facilidade. Não sente incômodo nenhum, né? Ele já teve paciente... dormente, né? Exatamente, fica dormente. Então, ele pisa num prego. Às vezes está o prego lá no pé dele, ele nem percebe que pisou num prego. Eu já tive, assim, a oportunidade de, quando eu abri um curativo, assim, do paciente, do dedo dele, desarticular o dedo, assim. Sério? E ele não sentiu. Por isso que a família, né, as pessoas têm que ficar bem atentas, principalmente em caso de diabetes. Exatamente. Olha, doutora Marcela, estão chegando muitas dúvidas pelo nosso WhatsApp. A gente vai tentar responder algumas. Acho que às vezes talvez nem tenha tanta a ver, mas as pessoas estão com dúvida, né, doutora Marcela? Chegou assim, ó, tenho esporão nos 2 pés e ultimamente sinto dores nas pernas, como uma canseira, e meus pés ficam inchados. É um motivo de preocupação? Sim, é um motivo de preocupação, porque esse esporão, muitas vezes ele pode causar uma lesão secundária, né? Então, fica difícil se é o esporão, aquele esporão de calcânio, ou se é aquele mal perfurante plantar, que é quando você fica com aquela calosidade seca na planta do pé, e essa calosidade, por conta da pressão, pode acabar levando à formação de uma lesão infectada, né? Então, é bom ir no vascular, sim, para fazer uma avaliação, para ver do que se trata, né? Tem mais um aqui. Doutora, sinto que minha perna esquerda é diferente da direita. Sinto um cansaço nela e muita dor. Pode ser algo grave? Ela está dizendo assim, né? Que sente mais desgaste em uma das pernas, no caso, na esquerda, né? Assim, o fato de cansaço na perna, a gente pensa mais num problema mais venoso, né? Cansaço, peso na perna. O lado esquerdo, em geral, nas doenças venosas, pode ser mais acometido por conta daquela obstrução abdominal, que uma vez a gente falou aqui sobre varizes pélvicas. Pode ser isso. Agora, claro que pode ser alguma coisa arterial também. É bom fazer uma avaliação. Vamos para mais um. A Kel diz, tenho 24 anos, não faço exercícios físicos, porém, se eu andar muito, minhas pernas doem. Além disso, fico com a sola dos pés que não aguento pisar no chão. Tem a ver com isso? Eu acho que eu sei o que ela está falando. É como se ficasse sensível, com aquela sensação de queimando a sola do pé, sabe?
Entendi. Aí talvez por isso ela não queira nem fazer tanta atividade física, né? Kel, veja só, pela sua faixa etária, eu acho muito difícil que o seu caso seja um caso dessa doença que a gente falou agora. Porque essa doença é uma doença mais crônica. Acontece mais nos indivíduos mais idosos, porque ela vai se desenvolvendo ao longo dos anos, tá entendendo? O fato de você não fazer exercício físico, quando uma pessoa que é sedentária, que faz muito exercício de uma vez só, sem um preparo, acaba tendo dores, principalmente dores musculares, articulares. Então é bom a gente sempre começar devagar, né? Não achar que, vou começar hoje, já começar andando 10 quilômetros. Tem que ir aos poucos, para que não tenha nenhum tipo de repercussão. Porque o corpo não aguenta nem um 8, nem um 80, né, não, doutora Não pode Marcela? exagerar. Olha, minha gente, eu peço desculpas que não vai dar para responder a todos, mas dê uma passadinha lá no Instagram da doutora Marcela, que é o @dra.marcelagomes, cheio de conteúdo maravilhoso. E toda sexta-feira, claro, ela vem aqui Com Você para tirar dúvidas sobre esse universo que é tão importante para a nossa saúde. Obrigada, doutora Marcela. De nada, Desirê. E ótimo fim de semana, viu? Até sexta-feira. Obrigada. Agora eu me levanto porque eu tenho uma dica toda especial, porque